Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Sensix Cast. Aqui nesse podcast a gente traz aí quinzenalmente pessoas, empreendedores, pessoas que influenciam de maneira muito positiva o nosso querido agronegócio. E aqui a gente fala de tecnologia, de mercado, de tendências tecnológicas, sobre os grandes desafios aí que a gente tem que enfrentar todos os dias aí nesse importante setor da nossa economia, tá? E hoje eu vou trazer aqui para a gente falar e conversar um pouquinho com ninguém menos do que Pedro Dusso. Hoje o tema aqui vai ser os desafios e inovações na gestão financeira de pequenas e médias propriedades rurais. O Pedro Martins Dusso, foi nascido e criado em Porto Alegre, então gaúcho aí de raiz, formado em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado em computação na Alemanha, voltou antes aí da Copa do Mundo lá para o Brasil e imediatamente empreendeu na Agro, né? Então já saiu da academia, já direto para ir pro empreendedorismo aí, um pouco parecido aqui com a história nossa aqui na Sensix também. E na Agro, né, hoje além de fundador, também é CEO, o diretor executivo, né, CEO, assim, a gente tem que sempre traduzir essas siglas aí que o tempo inteiro tá aparecendo coisa nova aqui de novos chiefs offices aí, tá? Pedro, obrigado, cara, por ter aceitado aí o convite. A Agro é uma empresa que a gente admira bastante, cresceu bastante, tem um modelo de negócio super interessante que muitos duvidam que dariam certo no agro, né? A gente vai comentar um pouquinho disso. Então, só queria te agradecer aí antes da gente começar. Não, muito obrigado por me ter aqui, por poder representar a Agro no Sensix Cast. Uma satisfação enorme. Obrigado, cara. E vamos começando falando quem que é Pedro Dusso, né? Eu já fiz uma introdução rápida aqui, mas se puder contar um pouquinho da história, né? Do porquê que um gaúcho que faz ciência da computação resolveu empreender no agronegócio no Brasil, né? Como é que foi esse comecinho, essa história, né? Quem são os fundadores e quando que começou a empresa também? Porto Alegre, como muitas cidades do Brasil, né? É uma cidade um pouco mais agrícola, né, do que São Paulo, né? Acho que próprio Uberlândia, BH, Goiânia nem se fala, né? Claro, mas... então, acho que a gente nasce e cresce vivendo um pouquinho mais o agro do que, enfim, o que a gente está acostumado aqui em São Paulo hoje em dia. Então, mesmo, de novo, né, nascido e criado na cidade, para mim nunca foi um bicho estranho, assim, né? Um lugar diferente, assim. Nunca me senti um completo forasteiro dentro do agronegócio. Acho que quando for contar um pouquinho da história da Agro. Mas de uma posição de muita curiosidade, assim, né? Um tio agrônomo, trabalhava na Emater do Rio Grande do Sul, né? Um outro tio também fez agronomia, nunca praticou como profissão, mas teve fazenda a vida inteira. Criava bicho, criava bastante ovelha e cavalo crioulo lá. Então, sempre ouvindo história de produtor de fazenda, aquilo vai formando um pouco assim, o que a gente acredita, né? Eu acabei fazendo computação, aquele mix, assim, né? Quando a gente é adolescente, ensino médio, não é difícil entender um pouco como é que a gente pensa, assim. Era um pouco porque gostava de mexer em computador, um pouco porque gostava de jogar computador. Me lembro bastante de uma propaganda da Microsoft que falava, né? Seu potencial, nossa inspiração, eles desenhavam na tela, assim, as pessoas, as crianças, as mulheres, e com uma mão de giz de cera, tipo assim, uma mãe carregando uma criança, desenhavam uma capa de super-herói nela, né? Uma menininha brincando de tocar guitarra, desenhavam caixa de som e todo um show, assim. E a mensagem era como que a tecnologia consegue amplificar, né? Muito do que é o nosso poder, né? E como que fazer tecnologia... faz com que aquilo que a gente pode fazer para 1, 2, 100 pessoas, a gente possa fazer para milhares de pessoas. Um co-founder meu, o Francisco de Borja, ele conta uma história muito parecida, assim, né? Ele tinha um incentivo muito grande, assim, tinha uma irmã mais velha médica, né? O pai dele incentivava muito ele a fazer medicina. E ele teve essa maturidade mental, assim, na época pré-vestibular, de pensar assim, poxa, se eu for fazer medicina, eu vou atender 1, 2, 5, 10 pessoas por dia. Num ano é 500, né? Na vida vai ser tanto. Se eu conseguir fazer uma ferramenta que milhares de médicos usam, eu vou estar atendendo centenas de milhões. Então, acho que é um pouco isso. Essa foi bastante a inspiração e hoje eu vejo ela realizada, assim, né? A gente consegue realmente chegar em muito mais pessoas do que a gente conseguiria chegar sem a nossa tecnologia.
Que legal, cara. E aí, vocês são 4 cofundadores na Egro também, os 4 cientistas da computação. Vocês estudavam junto? Como é que surgiu a ideia, assim? A gente estudava junto. A gente entrou no vestibular em 2007, Tá. né? Então, foi colega de faculdade, toda a faculdade, assim, né? Fazendo cadeira junto, disciplina junto. A gente fez intercâmbio junto em 2011. Uhum. Quando a gente voltou do intercâmbio a gente tinha mais um semestre, se graduou. E eu acabei optando por voltar e fazer o mestrado fora, né? Os guris ficaram em Porto Alegre, fizeram o mestrado lá na URGS mesmo. Legal. Então foi um momento que cada um pouco seguiu o seu caminho. Mas logo que eu voltei, assim, em 2014, a gente se reconectou, começou a trabalhar em uns pequenos projetos. Tava buscando fazer talvez até algum freelance, assim, na ideia de não estar satisfeito com o que era o mercado de TI tradicional, de se formar em computação e programar para uma Dell, para uma IBM, para uma HP. Né? A gente, no fundo, não sabia o que queria fazer, só não queria fazer aquilo, então estava só precisando de dinheiro para seguir sobrevivendo nesse Discovery. E aí teve uma dessas coincidências que foi o Paulo fez técnico agrícola, os amigos os colegas de técnico agrícola dele acabaram fazendo agronomia, né? Eles seguiu conectado com eles e foi um nesses encontros assim de amigo, de churrasco, que um amigo do amigo dele falou que o pai estava buscando alguém para transformar um monte de planilha que tinha num sisteminha, né? No diminutivo sempre. E aí a gente começou fazendo freelance, assim, pensando em fazer, vender e partir para o próximo e acabou se apaixonando. Que legal. E aí vocês começaram ali a fazer sisteminha. Começou web desde sempre, desde o comecinho? Sempre software web e tal. Pô, legal. E o que você tornou a Egro, cara? Assim, o que é... Fala um pouco da Egro em termos de... Eu vejo vocês falaram o Aegro também. Eu vejo vocês falaram... Mas eu normalmente falo a Egro, a empresa Egro. Até uma curiosidade que eu queria ouvir de ti aí. O que vocês usam de fato lá dentro, tá? Mas... Conta um pouquinho, então, começou assim e isso foi crescendo, como é que vocês procuraram investimento para ir para o VC ou não? Tentou começar no bootstrapping ali no começo, tentando ir vendendo e indo com os clientes? Vocês descobriram como vender online ou no começo tinha que ir em fazenda mesmo? Como é que foi esse início aí de vocês? A gente começou em outubro de 2014, então... a gente dá para dizer que a gente não entendia nada da trilha que hoje é um pouco mais clara, né, de startup. Né? Legal. Mal sabia o que era startup, assim, então não pensava muito nisso. Assim. Por muito, muito tempo, a Aegro, que é a empresa, era igual ao Aegro, que é o software, né? E era só aquilo, assim. O produto, o código em si, era absolutamente tudo que a gente se importava e fazia, assim, sabe? Numa missão muito dedicada de construir o primeiro protótipo para atender aquele pedido do Valmir. Né? Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Muita mão na massa, assim, um pouco trabalhando de casa, um pouco se encontrando na biblioteca da faculdade. Por uma coincidência da vida, assim, eu fui representante discente do Centro de Empreendimentos em Informática, que é uma incubadora que a gente tem lá dentro da URGS. E aí eu lembrei disso, depois de muitos anos. Eu falei, olha, pessoal, tem a incubadora do CEIA e talvez a gente pudesse aplicar para lá só para ter uma mesa, internet, e pudesse encontrar. Tá muito desconfortável aqui na biblioteca. Legal. E aí foi muito mais por causa disso, assim. A gente aplicou no edital, entrou como ex-aluno, assim, foi ultra bem recebido. E ali a gente começaram a nos catequizar um pouquinho mais, assim, sobre, tipo assim, poxa, o que é o financeiro de uma empresa, o que é o marketing, o que é o departamento de pessoas, o que é o plano estratégico, o que é o modelo de negócio. E a gente ia nessas reuniões, nessas mentorias, sempre de laptop aberto, assim, fingindo que estava ouvindo e, enfim, seguia programando. Ao longo do tempo, né, uma coisa foi levando a outra, assim, a incubadora nos convidou para participar de um projeto do Sebrae, chamava Startup RS, né? De novo, uma série de mentorias, assim, um dia por semana a gente saía lá do campus da faculdade, pegava o ônibus. No início, ainda encarando como perda de tempo, assim, putz, podia estar programando, mas logo a gente começou a ver que pelo menos era
já tinha uma noção assim, de que a gente queria transformar aquilo num negócio, né? Sim. E aí a gente começou a reservar aquele espaço assim para o tempo dos fundadores, assim, de putz, que nome vai ter esse negócio? Se fosse ter uma marca, quando tiver uma marca, como é que vai ser o slogan? Que cor que vai ser? Vai ser agro alguma coisa? Não sei o quê. O nome original era Agricultech. Legal. O nome temporário. E uma coisa foi levando a outra. Do programa do Sebrae, a gente acabou conhecendo os sócios de uma aceleradora de startup lá de Porto Alegre, que chama WOW. A gente acabou acelerando com eles e depois entrou nessa trilha de venture. Legal. E isso 2014, então vocês foram 14, descobrindo. No finalzinho de 2014 ali, então fez a fundação oficial e a Agro surgiu, né? E legal. E vocês endereçaram esse grande desafio que é a questão da gestão financeira, gestão agrícola do produtor. E algo que eu acho muito interessante também é que vocês definiram um perfil de cliente muito específico, né? Eu acho que tem também um pouco da influência, assim, dá para ver bastante que vocês adotaram um playbook tem um playbook, né, uma forma de trabalhar de, putz, eu vou focar nesse perfil de cliente, vou resolver esse perfil e a gente vai crescer nele, né? E eu sempre admirei bastante esse foco, né, que vocês colocaram, que com certeza deve ter aparecido outros produtores de outros perfis diferentes, maiores, falei, cara, desenvolve isso aqui para mim. Eu falei, não, peraí, deixa eu ir nesse rumo aqui que é o que a gente precisa focar. E como é que foi isso, cara? Assim, vocês... porque, assim, a gente vê muitas empresas, inclusive do Rio Grande do Sul, buscando grandes produtores, às vezes no Nordeste, no Cerrado, né? No Mato Grosso, para poder resolver esses grandes problemas. E vocês decidiram focar nesse produtor menor, né? Um produtor pequeno, médio, que tinha aquela dor específica. Qual foi o que provocou isso, né? Porque vocês chegaram e falaram assim, não, esse cara tem esse problema, eu vou resolver ele, a gente vai focar nisso. E depois, putz, como é que eu acesso esse cara? Que é uma coisa também que eu admiro bastante, é que vocês foram pro inbound, né? Para tentar acessar esse cara com marketing digital, coisas online, blog, etc. Que também não é um caminho natural. Então, essas decisões acabaram gerando frutos muito interessantes também depois, né? Me conta um pouquinho desse Product Market Fit, né? Como é que vocês alcançaram esse fit com o mercado? Eu acho que são dois tópicos que estão bastante conectados. Assim. Eu gosto muito de um ditado em inglês, né? Que é a gente molda nossas ferramentas nos moldam, né? We shape our tools shape us. Eu acho que o nosso Product Market Fit, ele foi muito mais uma consequência do nosso canal de distribuição do que algo que a gente enxergou antes e escolheu trilhar. Não. Ele foi muito mais quando a gente olhou no retrovisor e a gente viu o que estava acontecendo, a gente entendeu aquilo e aí sim, dali para frente, a gente foi um pouquinho mais seletivo e direcionado. Quando a gente começou a atender o Valmir era um consultor agrônomo que fazia planejamento agrícola para outros produtores. Então, ele queria uma ferramenta de planejamento agrícola com uma visão de CRM, assim, né? Diferentes carteiras que ele pudesse entrar e sair. As carteiras, óbvio, não viam os dados umas das outras e tudo isso. A gente começou a conversar com os clientes do Valmir, que por si, claro, eram os produtores. E aí, os produtores tinham suas demandas, né? Cara, eu preciso de estoque, eu preciso de como eu pagar, eu preciso de nota, eu preciso de financeiro. Coisas que o Valmir não precisava no mundo de planejamento agrícola dele. Então, essa foi a nossa primeira reflexão, assim, né? Pô, será que a gente vai ser um sistema de planejamento agrícola puro, a gente vai ser um RP puro, a gente vai ser alguma coisa híbrida, né? Tá. E aquilo ficou na nossa cabeça por um tempo. Como cientista da computação, a gente era bastante agnóstico, né? No bom e no mau sentido. Tu leu essa semana o Founders Mode? O artigo que saiu do Paul Graham? Não. Tá bombando agora, depois tu dá uma olhada. Ele fala ali muito sobre como que muita gente que não foi fundador, especialmente que não foi fundador, né? Visando a melhor das intenções, acaba dando dica e conselho errado para quem lidera as empresas. E, né, a gente, como mais um dos casos, né, ouviu muitos desses, assim. E um desses foi o do próprio pessoal do Sebrae, que falou pra gente, poxa, o produtor rural é um cara muito relacional. Precisa chegar na frente dele, aperto de mão, olho no olho, senão não fecha. A gente, cara, sem problema nenhum.
Eu saí do desenvolvimento ali na virada de 2015 para 2016. Eu tinha um Focus antigo. Na época não era antigo, na verdade, né? Eu deixei ele antigo. Peguei e comprei da minha mãe com, sei lá, uns 60 e poucos mil quilômetros. A gente girou uns 5 meses com ele, assim, andou uns, sei lá, uns 45 mil quilômetros. Vida de RTV mesmo, para nós era uma novidade. E a gente não vendeu nenhuma conta. Mas vocês subiram também em Goiás, foi para Só no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Girando, dava uma volta. Cada volta que a gente saía do Rio Grande do Sul, saía de Porto Alegre, pegava o 290, né? Às vezes subia até Não Me Toque região ali, Passo Fundo, mas em geral saía, era Porto Alegre, Santa Maria, São Gabriel, Alegrete, Uruguaiana, descia pela fronteira oeste até Santa Vitória, passava em Rio Grande e Pelotas e voltava para Porto Alegre. Visitavam uns 4, 5 produtores, 1, 2 produtores por dia. Os produtores adoravam, achavam incrível, mas diziam que não era para eles. Passavam um contato de 2, 3 amigos. Na outra semana, a gente marcava e girava de novo. E foi quando acabou o dinheiro de literalmente comprar gasolina. A gente decidiu fazer a aceleração de startup, né? Na época, R$150 mil por 15% da Agro foi o negócio, né? Muda muito, né? E... ainda acreditando que, cara, vamos pegar o dinheiro, uma hora vai encaixar, uma hora a gente vai entender quem vai comprar e aí vai indo. Eu realmente acreditava que o grande problema era eu, que era o vendedor da Agro na época, assim, sabe? Nunca fui um cara comercial. E eles falaram pra gente, poxa, pessoal, né? Na mentoria clássica de programa de startup, vocês estão fazendo uma coisa cara, que é o field, com uma coisa burra, que é o cold, né? Estão visitando gente que vocês não têm nem ideia se querem comprar o produto de vocês. Vamos pelo menos trocar a coisa burra por uma coisa mais inteligente. Permanecemos com o field, mas vamos escrever um pouquinho sobre gestão agrícola na internet. Quem se interessar em conhecer o sistema, a gente pega o carro e visita. Legal. De novo, super agnóstico, não tem problema nenhum. Um fim de semana botamos um WordPress de pé. As primeiras pessoas que começaram a converter, a primeiríssima pessoa era um cara de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. Dava umas 15 horas de carro até lá. A gente ligou para ele e falou, cara, o carro tá no concerto essa semana, tá? A gente não consegue fazer um Skype. E aí ele, não, sem problema nenhum, etc. Né? Aí fizemos um Skype, ele adorou, queria comprar, não tinha nem preço. Assim, inventamos um preço para ele, sei lá, R$300 por mês. Tá ótimo, obrigado. Vendemos para ele. Legal. 2 irmãos que plantavam arroz, a gente estava muito atrelado ao arroz na época ainda, por causa do Valmir, que trabalhava no IRGA. E aí tem um arroz lá no Tocantins, na Lagoa da Confusão, muito forte, assim, muito bom. Né? E esses 2 irmãos plantavam lá, vendemos para eles. Depois um cara em Águas da Prata, aqui em Águas Santa, não sei quem, sul de São Paulo, comprou. Depois outro cara do Paraná, sei lá, passou junho e a gente vendeu umas 6, 7 contas. Legal. Sem sair de dentro da incubadora. E aí que a gente pensou assim, putz, nunca mais vamos tirar o carro da garagem. Tipo assim, vamos seguir nisso aqui para sempre. E aí que a gente começou a entender marketing digital, jogo de números, SaaS, inside sales, custo de ads, custo de ficar aqui, de vender para um lado, para o outro. E aí, no fim, o que acho que acabou moldando a gente foi que... Por que eu não consegui vender, né? Para ninguém, assim, durante 5, 6 meses, assim? Porque eu acho que, aleatoriamente, aconteceu o acaso de eu não conseguir ter visitado nenhum early adopter. Sim. Sabe? Nenhum produtor que fosse realmente... buscando numa novidade, assim. Era um produto simples, limitado, meio cheio de bug, uma gurizada com cara de faculdade vendendo, assim, sabe? Tipo, tinha que ter uma coisinha a mais, assim, para comprar aquilo. Não era um produto sendo vendido por uma empresa de software. Era gente boa querendo fazer diferente, assim, né? Mas o cara tinha que querer arriscar. Legal. E aí eu acho que o que o digital proporcionou foi que essas pessoas, essas pessoas mais curiosas, elas estão online procurando problemas, procurando solução para os problemas delas, como qualquer outro ser humano. Como calcular custo de produção, como otimizar meu estoque, como fazer aquilo, como fazer aquilo outro. E aí, dentro dessa distribuição normal, né, que vai dos mais curiosos, inovadores, até os que nunca vão adotar a inovação, eu entendo que daí foi o digital que acabou conectando. Legal. Eu acho que uma sacada legal de vocês também é que, como vocês produziram muito conteúdo, eventualmente, a gente sempre acha que o produtor vai lá e fala assim, eu gostaria de um software para a gestão financeira na minha fazenda. Mas não, ele vai procurar como gerar uma nota fiscal de sair. Então, assim, ele vai procurar coisas mais específicas que fazem parte
dessa rotina que o software proporciona eficiência, né? E a gente usa um pouco disso, a gente aprendeu muito com vocês nesses últimos anos e hoje, assim, a gente tem um campeão de leads, né, de geração de leads, que é uma planilha de adubação. Nós fizemos, tipo assim, o nosso software gera todas as adubações, taxa variável, automatiza tudo, é uma coisa linda de ver, mas o cara não vai procurar um software para poder fazer, mas ele vai procurar uma planilha de adubação. Falei, cara, vamos fazer uma planilha top de adubação e vamos colocar essa planilha pro cara baixar numa landing page lá, bota os dados dele. Se ele tá baixando uma planilha de adubação, é porque ele tem problema em definir como é que ele vai adubar. Então, se ele tem esse problema, então provavelmente ele é um perfil que faz sentido pro software nosso, né? E vocês fizeram muito isso, né? Então, e muito focado, como é que faz uma gestão financeira? E não só isso, começou a trazer outras coisas para poder trazer esse lead que não necessariamente está interessado, ele não é o que a gente chama de fundo de funil, né? Ele é um lead que pode fazer sentido, é um cliente que pode fazer sentido, mas às vezes ele está numa etapa da jornada que é o topo de funil, você ainda tem que nutrir ele, né? E essa foi uma sacada muito legal, né? Então, vocês continuaram no field por um tempo, né? Nessa venda a campo, e aí começaram a adquirir, mas na hora que começou a adquirir, putz, não dá para fazer uma viagem lá pro Goiás, né? Putz, como é que eu vou pro Tocantins? Vai ficar muito caro. Aí eu falei, não, fecha assim, fecha. Para mim foi sensacional. Eu tive um caso de um cliente que eu fui visitar no comecinho da C6 lá em 2000, acho que era 2017, 2018, perto de Querência, lá no Mato Grosso. Era uma fazenda muito bonita lá, era uma fazenda de uns 3 mil hectares na beira do rio Suiamiçu. Cara, e eu tinha ido, era mais de um dia viajando para chegar nessa fazenda. Você chega em Querência, dali para frente não tem asfalto e vamos embora. E aí eu falei com ele, pô, cara, o que você tá usando aí? Ele falou, cara, ontem eu acabei de fechar um software de gestão aí, comprei lá do pessoal da Egro. Falei, porra, legal. E os caras vieram aqui, como é que foi? Eu falei, não, tem internet lá na sede da fazenda, fiz uma call com os caras, achei bacana o sistema, falaram o preço, eu já botei o cartão de crédito e vou embora. Eu falei, putz, velho, que loucura. E eu fui lá e não fechei com o cara. Falei, não é possível. Aí a gente falou, pô, legal, faz sentido, é um puta modelo de negócio, né? Mas e aí? Vocês acreditam que como que isso está se desenvolvendo? Né? A gente sabe, a gente conversa bastante e a gente sabe que no fim do dia tem que ser um mix de coisas, né? Sim. O online ajuda, mas dependendo... eu vi que vocês também chegaram a fazer algumas estratégias de botar lojas, né? Da Egro, acho que chegaram a botar uma lá em Sorriso, né? E aí, como é que foi essa evolução, assim? Porque às vezes... beleza, o Early Adopter você pega, mas e aí, quando acaba os Early Adopters, né? Como é que isso vira padrão de mercado, né? Como é que você consegue trazer o cara que você foi lá e não conseguiu, né? Vender? Porque no fim do dia, você tem lá os caras que estão... Mas para você escalar o seu negócio, continuar crescendo, você precisa começar a pegar os caras que já não é tão inovador assim. Exato. Né? E como é que está sendo esse desafio hoje, né? Pensando. O que eu pensava muito era que o canal de venda, ele é a peça-chave para alcançar um produtor que não está online. Eu pensava que era isso. Eu pensava muito nisso antes de construir a loja. Então, a hipótese era, cara, a gente só está conectando com os produtores que estão no Instagram, que estão no Google, que estão buscando alguma solução, ou que se interessam quando vem alguma propaganda aleatória no feed do Instagram, etc. E aí tem cada vez menos cada vez menos a gente gera demanda dessa forma, né? Se a gente for a campo, né? Se a gente tiver uma presença física, a gente vai substituir o scroll do feed pelo cara passar de caminhonete na frente da loja, vai se interessar e vai entrar? É tipo assim, a questão de venda, o canal de venda, né? Ser online ou ser offline faz muita diferença. A minha leitura hoje é que não faz tanta diferença o canal em relação ao tipo de produtor que a gente está tentando abordar. No sentido de que, quando a gente pensa assim, cara, vamos adotar um Crossing the Chasm como framework de inovação, né? A gente tem os inovadores, tem os early adopters, e aí a gente tem a metade dessa distribuição normal, que é o grosso do mercado. Esse cara, ele quer muito fazer gestão, mas ele não compra online, logo, se tu tiver offline, ele vai comprar.
Isso era o que a gente queria testar. E claro, e por mais que seja a gente é uma amostra de N igual a 1, né? A gente tem uma loja só, que é em Sorriso, conversando com o mercado, vendo outras empresas, vendo outros produtos, né? E enfim, conversando com muita gente, conversando com muito produtor, principalmente, a gente entende que não, assim, não é o canal de venda o principal desafio desse meio da pirâmide em termos de maturidade. O desafio dele é realmente usar a solução digital. Então, talvez não basta a gente estar fisicamente perto dele para vender a solução para ele, mas a gente precisa estar perto dele fisicamente para usar junto ou usar por ele. Legal. E aí isso começa a demandar uma reflexão grande de um segundo modelo de negócio, que é o modelo de combinar serviço com produto. A gente deixa de vender uma ferramenta, né? só um software, para vender uma solução. Né? A gente deixa de vender a broca para vender o furo na parede para o cara, né? E acho que isso é alimentado, enfim, quando a gente conversa muito, eu e tu, a gente conversa muito com outros produtos, com os fundadores, né? Do quanto que motivo de cancelamento, de churn, né? Tão atrelado a não conseguir extrair o valor da ferramenta, não tenho mão de obra qualificada na minha região, achei muito difícil de usar, não tenho processo para fazer gestão, né? E que tudo isso é verdade, assim. E que por muito tempo a gente ficou batendo de cabeça, não contra a parede, contra um monitor, né? Tentando inventar um produto que, cara, é mais simples, é mais automático, conecta tudo, faz tudo automático, etc. Mas enquanto ele não fizer mágica completa, né? Ele ainda não consegue usar aquele produto, né? Muito diferente daquele early adopter que nós estávamos falando antes, né? Que, tipo assim, que se vira. Tem a curiosidade, tem o negócio, chega tarde em casa, né? Faz um mate, senta na frente do laptop e, tipo assim, vai dar um jeito de fazer, de testar, de mexer, de futricar, gosta, tem curiosidade. Esse cara, cara, eu quero uma ferramenta para me servir e não para me entreter, assim, né? Tem um pouco disso, assim. Legal. Então, eu acho que o principal hoje é... A gente está sentindo a necessidade de ir a campo, não só pela venda, mas mais do que a venda, a manutenção e o uso para esse produtor, sabe? Legal. Cara, ontem eu gravei um episódio que a gente... Acho que o episódio foi inteiro isso, lá com o pessoal da Rural Ventures. Procurem aí, pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, lá no Rural Talks, tá? E procura um pouco, e a gente falou muito sobre esses modelos, né? O que é venda, o que é serviço, como é que a gente combina os dois, só que serviço é uma outra pegada, o ticket médio do que o cara paga no software não fecha a conta quando eu boto serviço junto, que é o grande problema dos CS normais, né? Porque normalmente quando você compra um software, tem um cara de CS lá, só que ele é pouco intenso naquilo, então se for só um CS que vai ficar pontualmente ali na jornada do cliente, não vai ser suficiente para poder transformar os processos dele, tem que ser algo mais intenso. E aí a gente veio com essas novas ideias, a gente está até validando algumas coisas com vocês também, né? Muito nessa pegada de, o produtor ele precisa ter alguém perto dele para ajudar a extrair valor daquela ferramenta. Por que os caras bons, que sabem extrair valor da ferramenta, pagam aquilo e às vezes acham até barato, porque gera tanto valor com aquilo, e outros pagam e acham caro, ou não me serve. Qual que é a diferença desses dois casos, entendeu? E aí tem essa questão da maturidade de gestão, maturidade de processo. Tá, beleza, é um problema, e aí? Vou sentar em cima do problema ou vou tentar resolver isso também? Como é que resolve? Transformar em oportunidade, né? Exato. Aí é onde que entra. E até é o próximo tópico que eu queria conversar contigo. Assim, hoje você entende que o principal desafio de escalar o negócio, né, de fazer esse produto estar presente em cada vez mais fazendas, mais produtores, é esse ato assim, de evolução na maturidade de gestão de fato, assim, vocês, especificamente vocês que estão trabalhando muito com esse perfil de cliente que é um pouco... que é um cara que não tem uma equipe gigantesca, não tem muitas áreas, então... ele não pode fazer igual um grande produtor que vai lá e contrata um coordenador de agricultura digital, aí ele tem um departamento de TI, aí ele tem um monte de pessoas e equipes para poder fazer aquilo rodar. É um cara sozinho. E aí? Vai fazer o que com esse cara? E aí você vai lançar um curso para educar esse cara? De novo, o curso, quem que você vai pegar? Vai ser o early adopter, o cara inovador que vai fazer curso que está interessado. O produtor modal, não.
Então, assim, me comenta um pouco, assim, hoje, o que são os maiores desafios, assim? A gente já entendeu um pouquinho nessa última fala sua, mas o caminho é o quê? É educar melhor esse cara? Realmente o processo? Como é que a gente faz fechar essa conta lá na ponta? O que a Egro pensa ainda em testar? Não necessariamente vocês, às vezes, ainda não achou 100% o caminho, mas o que vocês estão testando? O que vocês pensam em testar mais também nesse sentido, desse desafio aí? Na Agro, a gente divide o mercado entre... Inicialmente, a gente divide entre fazendas de 0 a 500, 500 a 2.500, que é o nosso público-alvo, nosso ICP mesmo. 2.500 para mais, até uns 10 mil a gente consegue atender, dependendo da necessidade. 10 mil para cima a gente considera enterprise, né? Então, a gente atende muito bem o meio, não tão bem a parte de cima e nem tão bem a parte de baixo. Legal. Nesse meio é onde a gente, enfim, tem um produto super bem construído, né? 10 anos de produto que a gente entende que resolve 95% dos problemas de dezenas de milhares de fazendas, né, que estão aqui muito pronto. Então, a gente, como empresa, se sente muito... Acha que tem uma oportunidade muito grande de resolver o problema canal de distribuição e modelo de negócio para esse mesmo produto, né? Pensando como variáveis, assim, né? Putz, eu mudo meu produto ou mudo meu go-to-market? Cara, acho que faz sentido hoje pensar em mudar o go-to-market e o modelo de negócio, né? Talvez plugar um serviço junto, etc., e seguir explorando esse mid-market da agricultura. Legal. Dito isso, eu acredito que a gente vai ver em algum momento o B2C puro sendo explorado digitalmente em função das capacidades de conversacional e de processamento de linguagem natural que os chats GPT estão entregando para a gente hoje, que a gente não tinha 2, 3 anos atrás. 90 e muitos % dos produtores, né, usam WhatsApp, né? Sempre sai a pesquisa da McKinsey, saiu uma agora de novo, né? O WhatsApp é o sistema operacional da agricultura brasileira na prática. Né? A gente está vendo... Foi lançado um banco agora que é o WhatsApp First, né? Tu só usa o WhatsApp. Caraca, legal. Magic, uma coisa assim. E aí não tem app. 100% conversacional. Num paradigma um pouco mais perto do WeChat, assim, né? Aquele paradigma mais da China. E eu acredito bastante que acho que a gente vai ver alguma coisa nessa linha, né? O produtor, ele sabe o que ele precisa. Ele quer ver, ele quer comparar a produtividade de duas variedades diferentes, né? Uma transgênica e uma não transgênica, né? Ele quer comparar como que o talhão que ele fez o dobro de adubação de cobertura performou em relação àquele que ele fez metade. Ele sabe as perguntas que ele quer responder. Ele não sabe, não tem o costume, não quer, não acha que vale a pena o esforço de inserir os dados para fazer aquilo acontecer e muitas vezes não sabe interagir nas interfaces que a gente pensou para ele acontecer. Mas se ele puder perguntar isso, e aí a gente fizer algo de voz para texto, texto para query, né? Devolver para ele e mostrar, eu acredito que em algum momento a gente vai ver alguma coisa ultra B2C, tipo assim, de R$ 9,90 na App Store, tentando responder as perguntas do produtor, sabe? Não acho que vai ser o nosso desafio, porque, de novo, assim, eu como CEO hoje, penso que faz muito mais sentido conectar uma camada de serviço e tirar a última gota de um produto que eu já construí do que construir um produto novo, em termos de risco, de momento, de empresa, etc. Mas, para mim, são as duas grandes hipóteses. Assim, a gente ou vai conseguir penetrar e ampliar o mercado, né, sendo um pouquinho mais consultivo, ou com muita IA. Se a gente olha um pouco a história da agricultura, foi a indústria, né, os distribuidores, etc., que corrigiram a assimetria de informação que o produtor tinha 30, 40 anos atrás sobre como plantar soja no cerrado e hoje, que mais ou menos todo mundo sabe o que fazer, né? Foi 40 anos de dia de campo e de RTV na ponta ensinando os produtores. Acho que enquanto a gente não tiver algo dessa magnitude ensinando os produtores a fazer gestão e usar sistemas agronômicos digitais, talvez em escala, em centenas de milhares de produtores, a gente não vai ver eles tão versados assim em usar tecnologia sozinhos, sabe? Acho que isso ainda leva uma geração inteira para acontecer. Legal.
Eu concordo em gênero, número e grau, cara. É um pouco do desafio que a gente tem como empresa de tecnologia também. E plugar serviços no software. A gente até está chamando esse modelo no modelo DaaS, né? Que ele é o Digital Agriculture as a Service. Então, em vez de ser SaaS, onde você vende um software como serviço, você vende o que ele precisa, que é a agricultura digital funcionando, a gestão dele funcionando. E eu acho que faz total sentido. E eu também acredito, vai chegar o B2C puro lá no futuro, que o cara vai conseguir plugar e usar sozinho? Também acredito que sim. Mas essa experiência vai ter que ser muito melhorada, né? Vamos esperar a próxima safra de founders. Vamos ver, né? Legal, cara. E agora, assim, a gente falou um pouco dos desafios da Agro acessar esses caras, né? Porque a gente sabe que tem um produto que esses caras precisam, mas vamos pensar assim, primeiro, o que é a Agro? Qual que é o problema que vocês mais... A gente falou aqui no outro podcast, aqui no outro episódio, também falando sobre gestão, muito como é que eu tiro o cara da planilha, né? Ou às vezes até como é que eu tiro o cara do papel. Tem os caras que estão no papelzinho mesmo, bota lá no arquivinho, bota no instante. Qual que é o benefício que ele tem com isso, né? Então, o que um produtor que compra a Agro, que compra um software de gestão financeira, enfim, aí você pode falar além do que é o Agro, além do financeiro, tá buscando, entendeu? Então, só para a gente deixar muito claro aqui, para quem ainda não conhece a Agro, quem está assistindo a gente, né? Qual que é a dor específica que vocês endereçam aí a solução? Hoje a gente classifica em alguns problemas, né? A proposta de valor da gestão ela é bastante ampla e genérica e o sucesso dela depende muito de como a pessoa vai usar, né? Vai ter conhecimento e vai ter disponibilidade de usar lá na outra ponta. A gente nunca se sentiu à vontade de fazer uma promessa de use o Agro e produza X% a mais, né? Então, tem gente que produz X% a mais no Agro? Tem. É a norma? Não. Então, a gente olhou muito mais para casos de uso, histórias mesmo, algo que o produtor super se conecta, né? E grava muito, assim, conta muito essas histórias, né? Porque as fazendas, todas elas têm muitos dos mesmos problemas que são resolvidos de maneiras diferentes, mas se repetem, porque são negócios relativamente semelhantes, assim, né? Muda a geografia, muda o clima, muda a logística, muda o acesso à mão de obra, né? Implica em coisas diferentes, mas em geral são os mesmos problemas. Hoje a gente aborda, né, custo de produção. O produtor que quer entender, por exemplo, ele tá olhando comercialização de grãos, está olhando travas de preço, quer se proteger em relação à flutuação de mercado, está começando a olhar hedge, quer entender se fazer barter vale a pena ou não vale a pena, né? E para isso ele precisa ter uma visão muito melhor do custo de produção dele, Legal. talhão a talhão, né? Então, quando ele planeja a safra dele no Agro, né, no talhão 1, 2, 3, 4, 5, 6, joga todos os insumos, a dose de aplicação de tudo, a gente calcula tudo isso para ele, monta um orçamento e entrega um ponto de equilíbrio para ele. Olha, o ponto de equilíbrio da tua safra é esse, 37, 40, 45 sacos e a margem que tu quer botar é essa, então tu tem que começar a pensar nessa estratégia de comercialização lá na ponta. Não. A gente resolve muito o problema problema fiscal de emissão de livro caixa digital do produtor rural, né? Ano após ano vem baixando a régua de obrigação que os produtores têm que emitir, dado o faturamento. Hoje ela já é relativamente baixa para o nosso público principal, assim, acho que está em torno de 3 milhões de reais, 3 milhões e 200 mil reais, 400, 500, 600 hectares de soja, dependendo da região, do ano, né, claro. Não. Mas então... Né, a média dos produtores da base de vocês é mais ou menos isso? É mais ou menos uns 1.500 hectares. Tá. Então, digo, uma fazenda de 1.000 hectares vai faturar 8, 9, 10 milhões, né? Sim. Então, quase todo o nosso público-alvo já é obrigado a emitir o livro caixa digital. Legal. Então, ele tem a oportunidade de, no sistema da Agro, fazer um financeiro gerencial e fazer um espelho disso e deixar tudo organizadinho antes de enviar para a Receita, para não ter problema nenhum. Consegue conectar com o contador dele, pega uma nota que está faltando, atribui Legal. imóvel rural, CPF por CPF da família, né? Ali ele tem um simulador de cenário para tentar minimizar, né, o que ele precisa pagar de imposto. Legal. Controle de estoque, só muda o CEP, né? Todo mundo tem desafio de estoque, então, sei lá. Todos os tamanhos. Todos os tamanhos. É produto que está vencendo, é o cara não saber que tem produto no coisa, é aplicação agendada e se esqueceu que não foi buscar produto na
na revenda, alerta de estoque mínimo, visão geral de estoque, tudo isso assim, então super importante. Emissão de nota, postergada algumas vezes, próxima data, dia 2 de janeiro de 2025, é o próximo deadline, né, se não for adiado de novo, onde todos os produtores de todos os tamanhos, de todas as culturas vão ser obrigados a substituir o bloco de nota do produtor pela nota digital. Legal. Então, a gente já tinha emissão de nota dentro do Aegro, a gente decidiu externalizar ela e deixar o acesso dela gratuita para todos os produtores poderem emitir nota. Que legal. Para nós, emitir nota acho que é o começo da gestão, não é a gestão em si, né? Então, a gente realmente acredita que, dado o nosso tamanho que a Aegro chegou hoje, felizmente, a gente tem a capacidade tecnológica e financeira para fazer isso, né? Legal. A gente espera que os produtores, depois de emitirem notas, né, comecem a entender que, poxa, eu posso conectar essas notas com as minhas áreas, posso começar a ter uma visão de rentabilidade do meu talhão e, eventualmente, comprem nosso produto, mas é uma estratégia de longo prazo que a gente é super franco com eles, né, cara? Pode usar o emissor de nota, tranquilo. Legal. Nota eletrônica, MDFE, que é o Manifesto de Transporte também, então essa emissão de notas é um pepino. O que mais? Alguns mais qualitativos, assim, por exemplo, sucessão familiar. O produtor tem 2 filhos, um filho e uma filha, 2 filhas, e alguém ficou no negócio para tocar e alguém saiu. Foi para a cidade, ser médico, ser advogado, foi morar fora, né? Legal. Esse filho, ele é um sócio do negócio, tem uma participação, não recebe prolabore, né? E o pai, tudo que ele não quer é que esses 2 no Natal sentem na mesa e briguem, né? Que um ganha mais dinheiro que o outro. Então, ter a coisa organizadinho e ter a transparência de quanto que está custando, quanto que cada um está ganhando, quanto que cada um está tirando de dividendo é super importante. Legal. Né? Os produtores, hoje em dia, fazem muito projeto de sucessão, criam um holding patrimonial, organizam tudo isso, assim, e acho que ter uma ferramenta de gestão é fundamental para isso. E, finalmente, as mulheres, assim. Hoje, eu acho que a gente já vende a Aegro para mais esposas do que produtores rurais. Olha que legal. Porque, pela característica de gestão financeira, a gente notou que as mulheres estão cada vez mais assumindo esse papel de CFO do lar, sabe? O produtor está na rua, está negociando na revenda, está negociando na cooperativa, está batendo na trading, está buscando produto, está fazendo a pionada mexer a cauda certo, está ligando para o Carlos, cobrando que não consegue botar o pendrive na máquina, não sei o que. E a mulher está lá em casa. Contas a pagar, contas a receber, emissão de nota, fluxo de caixa, pá. E elas, cansadas da vida de Excel, entram em contato, compram uma ferramenta, sabe? Mas tem uma questão de, tipo assim, de empoderamento no sentido de, tipo assim, cara, eu quero deixar o meu dia a dia mais eficiente, eu tenho autonomia de decidir isso e eu acho que eu posso melhorar o negócio da minha família como um todo, ajudando essa digitalização. Então, a gente vê muito, muito, muito isso. Que legal. Realmente é bem comum, cara. Você falando agora e a gente refletindo, mulher tá lá ou no escritório ou lá um dos produtores que tem armazenagem lá, né, tá lá no escritório, na balança e tá botando realmente os negócios de forma organizada ali, né, cara? Muito bom, cara. Que interessante, assim, realmente é um feedback legal. E cara, assim, o que é pensando assim, beleza, isso aí é o que você fornece ali pros produtores, assim, você percebeu ao longo desses 10 anos aí que você está trabalhando uma melhora na maturidade de gestão da base, às vezes até porque assim, beleza, vocês estão hoje com cerca de 2.000 clientes, já atendendo mais de 5.000 fazendas. É bem relevante. Mas, com certeza, a base que vocês têm, né, algum tipo de contato até para nutrir, o pessoal que acessa o blog, que acessa algum conteúdo de vocês, deve ser bem maior do que isso, Sim. né? Como é que vocês perceberam, e aí é uma visão particularmente sua, nesses 10 anos aí de Aegro, como era a cabeça, a gestão, o mindset, né, a mentalidade do produtor lá em 2014, 15, e como que está hoje? Mudou a forma de pensar? Tá um pouco mais fácil falar desse tipo de coisa, de gestão de software, ou não ainda? Ou melhorou um pouquinho, mas ainda tem um caminho gigantesco para ir? Assim, sempre que a gente traz aqui gente
do perfil de tecnologia, de Uhum. empresa de tecnologia, a gente cara, o que você acha? O que aconteceu nesses últimos anos, né? E aí é importante para a gente entender em que era a gente tá, né? Eu sempre falo que a gente gosta de diagnosticar o produtor em 4 etapas, né? Você tem um produtor muito analógico, que é o famoso cara da enxada, que não mexe com muita tecnologia, aquela agricultura familiar realmente muito pequenininha, de 1, 2, 3 hectares, né? Que o cara faz tudo manualmente. Você já começa a ter o produtor tecnológico, que é o cara que está usando tecnologia, mas não necessariamente digital. Então, o cara já está usando a molécula top do herbicida, já está usando uma genética de soja de alto nível, está com taxa variável nos maquinários, né? Já tem um maquinário avançado. Então, esse cara tem tecnologia. E aí, depois o cara entra na digitalização, que ele já começa a digitalizar os processos deles, coisa que ele fazia no papel, ele está fazendo no software. E aí ele começa a gerar dados. Então, a partir do momento que ele começa a gerar dado, tá lá. E depois ele evolui para a agricultura de decisão, que já é o produtor que já está no último nível, que já consegue mapear muito bem onde que estão esses dados e tomar decisões de maneira bem assertiva em cima deles, dentro desse ecossistema que ele está gerando, né? E hoje, assim, a gente olha para o mercado e tira uma foto dele, ainda vê gente em cada uma dessas fases de maturidade. Nesse perfil, assim, que vocês têm trabalhado, você acredita que realmente a turma está buscando cada vez mais? Está um pouco mais fácil capturar esses líderes hoje do que era há 5, 6, 10 anos atrás, né? Me fala um pouco aí da tua visão do que evoluiu, né, nesse... Muito bom, meu. O jeito que tu classifica é muito interessante. Eu acredito que na Agro a gente ajudou muito mais pessoas a saírem do segundo grupo para o terceiro do que do terceiro para o quarto. Por 2 motivos, assim. Acho que tem um motivo nosso, que é o quarto grupo, ele é muito pequeno como mercado e fazer software para um nicho muito pequeno... dá para contar nos dedos ainda. Dá para contar nos dedos e aí, enfim, é um outro tipo de precificação, outro tipo de produto. Não é um negócio em escala, como a gente costuma dizer, né? Então, a gente optou muito mais em tentar levar esse cara que já pensa ROI, já aplica técnicas e quer começar a ter isso, entende essa jornada, quer começar primeiro a ter isso digital para depois lá na frente tentar medir o ROI de tudo isso. Eu vejo que alguns problemas básicos assim foram resolvidos, assim, sabe? Eu não vejo mais conectividade como um problema. De novo, né? Uma empresa que não trabalha com sensor, não estou no campo, obviamente, né? Se chamar talvez a Mariana, que ela vai falar uma outra história. Mas aquela falta de internet na sede não existe mais, né? Tipo assim, sei lá, agora é Starlink por tudo, então acabou de vez, assim. O que é importante, assim, era um gargalo, assim, tipo, é legal, mas, putz, não funciona offline, não dá para instalar no servidor, putz, não dá, é SaaS, é na nuvem. Não vai dar. Isso não existe mais. Então, acho que tem um pouquinho de infra que a gente tem que reconhecer que melhorou bastante. Sempre teve uma troca de geração, né? Obviamente, todo ano a gente está vendo, né, filhos voltando das faculdades de agronomia, etc. E eu acho que as faculdades em si adotaram muito a temática da agricultura digital e através desses filhos, esses últimos 10 cohortes de novas gerações que se formaram nos 10 anos, eles vêm trazendo isso muito para dentro de casa e conduzindo esse assunto, sabe? Na mesa do almoço, assim, com o pai, com a mãe. Isso está acontecendo bastante, né? Tipo assim, tu tem uma presença gigantesca de Exalc, de Viçosa, de Lavras, de Santa Maria, né? São faculdades muito top, assim, de agronegócio de verdade, assim, né? Rodando forte, e acho que isso faz bastante diferença. Eu vejo que hoje realmente parece uma beira de abismo, assim, né? Todo mundo sabe e quer e entende que precisa e ainda não está conseguindo fazer, assim. Então, RED e outras formas de comercialização mais sofisticadas são mais comuns, estão mais na ponta da língua do produtor. Isso é o fim. O meio, muitas vezes, é ter a informação para conseguir tomar aquela decisão. Legal. E esse fim, ele já está lá. O produtor sabe que hoje em dia, putz, né, num mercado como hoje, se eu não fizer um put, um call, não botar um seguro de preço e coisa, né, a chance de eu, né,
de alguma coisa acontecer de ruim, frente a um clima, frente a um movimento de mercado chinês, é muito grande, né? Então, ok, preciso fazer isso. Mas ainda, aí ele dá um passo atrás e pensa, para eu fazer isso, talvez fosse melhor ter um pouquinho mais de informação. Eu gostei muito no stand da FieldView esse ano, a leitura que eu fiz foi que... Stand na Grishow? Na Grishow. Que eles vendiam FieldView por vender FieldView. E aí vendiam, enfiavam meio goela abaixo do produtor rural, aquela coisa toda. Embutiam, né, no pacote tecnológico, tudo isso. Ali, me pareceu que eles agora mostram para o produtor que, tipo, poxa, a gente tem o programa Bayer de carbono. A gente tem o programa Bayer que a gente corre risco junto no milho. Para tu conseguir participar desses produtos, a gente precisa da informação, claro. Sim. E a informação tu vai coletar ela através do FieldView. Aí fica uma coisa natural, usa a tecnologia. Como um meio. Sabe? Então, acho que o que mais movimentou, o que eu mais sinto meio movimentado, é que parece que os fins eles estão ficando um pouquinho mais claros para o produtor. Legal. E aí agora a gente tem um esforcinho de agora fazer essa lâmpada acender que, tipo, realmente aquela demonstração do sistema que eu fiz lá atrás, acho que vai me ajudar nisso agora. E tá bem, tudo bem, eu entendi, eu aceito, eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer, porque é muito importante para eu chegar lá, sabe? E aí pode ser que isso dê mais uma empurrada no mercado, assim, sabe? Legal. Mais um fold de adoção. Legal. Eu acho que existem vários ativos no mercado que acabam ajudando na aceleração dessa maturidade, né? E uma coisa que eu vejo vocês fazendo muito também é a parte de educação, né? Então, acho que eu fico imaginando quantas linhas de textos educativos que vocês já devem ter escrito aí nesses últimos 10 anos, né? Então, e-books, webinars, né? Vamos fazer live com um produtor que a gente entende que é um cara que está usando bem a ferramenta, tem processo de gestão. Então, assim, quais são as iniciativas assim, que vocês investiram e que vocês viram que fez uma diferença e tem feito uma diferença? Tudo bem que a gente sabe que, às vezes, o trabalho de educação é um trabalho de longo prazo. Né? Eu vi em algum texto uma vez que toda empresa tem que ser um edutech. Né? Toda empresa. Você tem que educar o teu cliente. Então, não adianta nada você chegar com um software maravilhoso se o cara não está pronto para usar. Né? Então, você tem que fazer esse trabalho de educar o cara, falar por que faz sentido, qual que é o problema, qual que é o desafio. E aí eu queria entender, o que vocês já desenvolveram nessa linha educacional? Assim, vocês chegaram já a fazer alguma coisa relacionada a cursos, eventos? Como é que tá isso hoje? Para quem é de tecnologia, vai lembrar dois casos grandes, assim, né? A VMware, de virtualização, que inventou o mercado de virtualização, não existia antes deles. E a Cloudera, que era de Hadoop e Big Data, ali em 2010, mais ou menos. Eles são estudados, assim, eles são dois super cases e o MongoDB, mais recentemente, né? Um banco não relacional, que era novidade, sei lá, até 8, 10 anos atrás. Como que essas grandes novas tecnologias investem violentamente em formar, né, novos profissionais de tecnologia para usar elas. Sim. Assim, né? Como que é importante, assim, tu tem um cargo que eles chamam de DevRel, de Developer Relationship, que é um cara responsável por edtech novas tecnologias para desenvolvedores, assim. Então, acho que isso em vários mercados é comum, né, em tecnologia, porque tu está produzindo ferramenta para pessoas técnicas, é mais comum ainda. A gente, no princípio, fazia os artigos visando simplesmente achar o peixe no oceano, converter ele, né, fisgar e tentar trazer para dentro. Né? Ao longo do tempo, a gente começou a transpor um pouquinho mais isso e ver que, cara, o blog, ele nasceu com outro nome. Hoje ele é blog da Egro. Era o Lavoura 10, né? Era o Lavoura 10. Lavoura 10 por causa que eu, de certa forma, não queria que ele fosse comercial. Assim. Eu queria que ele fosse algo quase que isento educacionalmente, né? Para o produtor poder tomar essa decisão e não se sentir influenciado pela pressão comercial, sabe? Não duvidasse daquele conteúdo. Legal. A gente tentou sempre produzir o conteúdo mais isento, idôneo
e acadêmico possível, né? Claro, mastigado e digerido ali para um uso do cotidiano do produtor, né? Não era para ser um paper da Lancet. E, enfim, acho que hoje são 1.250 artigos. Eu andei contando esses tempos. A gente fez muitos mini aulas de gestão de defensivo agrícola, gestão financeira. Faz tipo uma live no YouTube. NDVI. Lá, a gente tem um portal de EAD, cursos.egro.com.br. Legal. São coisas pequenininhas, assim, de 4 ou 5 horas, né? Que a gente, em termos de vendas, assim, falando para os founders, né? A gente usava muito para negociar por desconto, né? O cliente queria pedir desconto, a gente, cara, te dá um voucher no curso. A gente faz isso também. E funciona, super funciona, gente. Pode mandar bala. E também tá lá, assim, disponível para quem é cliente da base pode usar, etc. Assim. Acho que... Legal. Mas tu falou uma coisa importante antes, assim, né? A pessoa tem que ser muito interessada para estudar. Sim. Né? Então, acho que num novo universo de mídia, assim, que o span de atenção tá cada vez menor, a gente não sabe o que é o próximo formato que a gente vai conseguir educar, né? Legal. As pessoas, assim. Eu tenho Como é que é? Eu estava assistindo uma palestra esses dias de um congresso desses de ciência comportamental. Tá. E aí a palestra era sobre, assim, a gente tá ansioso demais para ser inteligente, sabe? Tipo assim, quem consegue assistir uma palestra de 50 minutos hoje, né? O TED Talk tá grande demais. As pessoas não assistem mais um TED Talk que era 18 minutos, né? Isso é verdade. Então... até uma reflexão que a gente tem. Depois manda o feedback aí, galera, nos comentários, que é uma coisa que a gente fala. Vamos ser intensos aqui nesses capítulos de podcast. Fala, putz, quem que é o cara que vai ouvir 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30 de podcast? Eu sou um cara super assíduo, assim. Eu sou louco por podcast. Eu já assisti podcast de horas, 5 horas, 6 horas, se for um assunto que interessa, né? Mas essa questão realmente do quem vai procurar o curso é quem, de fato, é interessado naquilo, né? Você citou, por exemplo, a turma do TI, e eu que sou um cara mais com background muito em venda, né? Eu estudei muito vendas, eu sempre falo muito da Salesforce, por exemplo. A Salesforce criou um CRM, né? Que inventou o outbound, botou os processos, a própria HubSpot também, a RD Station, né? Que é um caso aqui do Brasil, da Resultados Digitais, que começou como um blog, educação, depois teve um software de gestão de marketing, e aí que virou o RD Station, e tudo é focado naquilo. Então, eles investiram muito nisso porque era uma coisa nova, né? E assim tem vários. A própria XP começou como educação, curso para ensinar a gente a investir na bolsa de valores, né? E eventualmente depois ela evoluiu para uma plataforma, mas a educação ainda assim continua muito forte, não? Você citou o Fieldview também tem a Fieldview, Universidade Fieldview lá também. A gente trouxe em 2022 a ideia do SenseX Academy, muito nessa jornada de transformar fazendas em ambientes de gestão orientada a dados. Mas aí você realmente, mas será que o produtor, que é o cara que está lá pensando, putz, vai chover, não vai chover, tem que plantar, tem que negociar adubo, tem que fazer... É o cara. Óbvio que os early adopters vão vir, né? Mas aí talvez vão vir novas camadas, que é a camada de serviço. Eu vou botar o software como serviço. Às vezes o cara que precisa estar educado nesse processo não necessariamente é o produtor. Pode ser o cara que está assessorando ele na ponta. Então, e esse cara, ele precisa de conhecimento, né? Então, é até um pouco do porquê que a gente está trazendo esses novos modelos de negócio, também plugando o serviço junto. Uma vez que eu consigo fornecer para um cara que é hiper interessado, uma série de ativos, dentre eles conhecimento, mas também tecnologia, marca e comunidade, esse cara vai voar e vai querer sempre transformar aquele cliente dele na ponta ali no melhor produto possível, no melhor processo possível, sempre vai ser uma fazenda modelo. E é o que a gente está apostando, que esse mid-market, né, que é o cara de 500 hectares até 3.000, 2.500, é a forma com que isso vai funcionar. Nos grandes, que é os enterprise que você falou, você já tem a figura do gestor de agricultura digital, do gerente de TI, você tem a figura desses caras. E esses caras, naturalmente, como eles são muito focalizados naquilo, faz sentido a gente educar eles, né? Mas, assim, educação para mim sempre é o caminho, cara. Eu acho que uma vez que você cria formas de estrutura e faz com que essa educação consiga chegar lá na ponta, cara, as multinacionais têm as figuras dos
dos desenvolvedores de mercado, né? O cara Isso. que faz desenvolvimento de mercado, é o AGD, né? Que é o agrônomo, gerador de demanda. Esses caras estão lá todo o tempo testando o produto, rodando, ensinando, ó, o que funciona é isso, isso e isso, e faz sentido, e o cara não tem caráter comercial, né? E aí depois chega o RTV e fala, ó, tá aqui os resultados e vamos para frente, e todo mundo consegue fazer uma relação de ganha-ganha, né? Mas é muito legal, eu não sabia que tinha essa questão dos custos da Egros aí, depois a gente vai dar uma procurada lá também. E O que eu penso muito será que o pequeno, ele não tem um coordenador de agricultura digital porque é caro demais? Porque é caro demais para ele ou porque essa figura não existe lá, né? No fim, eu acho que é um pouco de oferta e demanda, né? Tipo assim, tem tão poucos que eles cobram tanto pelo serviço deles que só os grandes podem pagar. Mas, se tivessem muitos mais, talvez a gente pudesse ir descendo nessa pirâmide de hectares, né? De 2 para 1, para 500, para 300 hectares, né? E assim como o cara... Ninguém abre mão de ter um aplicador, né? Etc. Um operador de máquina. Um operador de máquina. O cara não poderia abrir mão disso, assim. E aí eu várias vezes durmo e acordo pensando, putz, será que a maior oportunidade não está num EAD, uma escola de agricultura digital, sabe? Física, no interior aí, do tipo assim, putz, o interior do Rio Grande do Sul, o interior do Paraná, formando gente e originando gente para trabalhar nesse Brasilzão todo, assim, sabe? Formada em... Sim. Né? Um técnico agrícola digital, basicamente, sabe? Esse cara tem que ganhar dinheiro, né, cara? Então, e aí você tem que criar mecanismos para que ele ganhe dinheiro. Existem formas de fazer isso acontecer, mas hoje eu acho muito difícil o produtor, vou lá e vou te contratar e vou te pagar um salárão aqui e vem trabalhar só para mim numa fazenda de 1.000 hectares. Nem tem essa demanda toda, às vezes, só para fazer gestão de dados. Agora, se o cara consegue atender 5, 6, 7, 10 fazendas e visita esse cara uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, 10 consegue. Aí esse cara consegue ganhar dinheiro. É muito interessante que nas multinacionais tem um pouco dessa... existem algumas multinacionais que têm lá o setor de químicos, de adubo, etc., que vende, que é o core da empresa, e o cara tem um setor de agricultura digital. É muito comum você conversar com esses profissionais que estão trabalhando no setor de agricultura digital, sonharem e ir pro core, porque no core ele ganha mais dinheiro. Né? Putz, e não dá para pagar porque a conta, se eu fizer do jeito que está sendo feito aqui, a conta não vai fechar. Putz, como é que a gente cria um novo mercado de trabalho que remunera bem esses profissionais, né? E em um modelo que faz sentido para todo mundo que está participando, principalmente o produtor, né? Sim. Então, no químico um cara de 1.000 hectares em químico, você tem uma empresa que vende R$1 milhão para um cara desse, né? Por safra, por ano. Então, remunerar quem está participando do processo é mais fácil do que quando você está vendendo somente o software, né? Mas legal, cara, assim. Então, educação, capacitação, não tem para onde correr. Todo mundo tem que pensar nisso. E vamos ter que ser criativos aqui também como empreendedores para ver como é que a gente vai fazer isso de uma forma eficiente. E parcerias, cara. Parcerias estratégicas, assim. Eu sei que a Agro tem algumas integrações, né? A gente sabe que o software não consegue participar sozinho e acoplar tudo, né? Vocês têm algumas integrações, né? Com FieldView, etc. Como é que vocês veem isso hoje? É importante ter esse software integrado ou você consegue meio que funcionar como um standalone ali? Como é que está o feedback também dos clientes para com isso? Eu vi que vocês também lançaram algumas features, né? Imagem de satélite, algumas coisas ali que possivelmente vieram de demandas. Como é que vocês veem hoje esse ecossistema que gira em torno desse core de gestão? A gente sempre acreditou muito em integração, em plataforma. Aqui, para mim, foi um exemplo onde a gente errou um pouco como fundador no sentido de pensar o produto antes de pensar o mercado. Então, lá em 2017, 2018, junto com outras agtechs, a gente tentou montar um projeto que a gente chamava de Fazenda Inteligente, que era uma plataforma que a gente ia juntar 4, 5, 6 coisas diferentes. Todo mundo achou ótimo, a gente investiu um caminhão de dinheiro, só faltou falar com o produtor para ver se ele queria, sabe? Então, de novo, em cima de todos os contextos que a gente trouxe aqui, acho que o maior desafio é esse, assim, o cara hoje, ele mal usa o que dirá usar vários, sabe? Sim. Então, aí isso tudo passa a ser um pouquinho mais complexo, assim. Hoje a gente tem algumas integrações que facilitam a vida dele, integração com o Operation Center, integração com o FieldView,
integração com o Cefaz, não deixa de ser uma integração para importar a nota... Quem sabe em breve com o Sensix também. Com o Sensix, para importar o AP dele todo. Tecnicamente, problema resolvido, sabe? Tipo assim, a Egro toda a API aberta, os endpoints bem pensados, tipo assim, tudo certinho, assim, para fazer acontecer. É muito mais um desafio de uso, assim. E, às vezes, de heterogeneidade. Então, a gente está agora em busca de parceiros de bomba de combustível digital. Cada região usa uma coisa diferente. Usa uma coisa diferente, sabe? E aí a gente precisa... Ou a gente abordaria esse desafio nós mesmos, construindo código para conectar com todos eles, enviar nossas máquinas, o cara abastece lá, puxa de volta, etc. Ou tentando virar esse jogo, né? No sentido de, tipo assim, cara, aqui estão as máquinas, né? Do RP. Tu quer o módulo de abastecimento, lê as máquinas, executa a tarefa de registrar digitalmente, depois envia esses abastecimentos. Então, tem uma questão aí de ordem de fazer isso acontecer, que é importante. A gente gostaria que, claro, as empresas se conectassem na gente, né? Mas todo mundo quer ser o que se conecta, então tem esse desafio. Acho que aqui tem um winner takes all, né? Quem primeiro conseguir fazer isso acontecer, tu faz um nome e tu começa a abrir mercado para outras empresas, né? Putz, tu é uma empresa lá do Goiás, de bomba digital, tu pode começar a vender para minha base de cliente no Rio Grande do Sul, um mercado que tu não acessa ainda, né? E por aí vai. Legal. Então, eu acho que cada fazenda hoje a gente sente que tem, no momento presente, uma dor diferente de integração com a balança, integração com o silo, integração com a bomba digital, integração com algum outro sistema contábil, etc. E aos poucos, quando a gente consegue trazer as duas pessoas que usam as duas pontas do sistema, eu acho que é quando dá muito certo, assim, sabe? Legal. O contador e o produtor rural, cada um usa uma ponta. Ou seja, as pessoas em si seguem usando um sistema só, mas os sistemas se conversam. O operador que abastece e o financeiro que está controlando os abastecimentos. Cada um usa um sistema, mas os sistemas se conversam. Sim. Acho que o desafio vai ser quando uma pessoa só precisa usar muita coisa. Hoje eu acho que não daria certo. Mas a gente segue bastante dedicado. Legal. Tem um sócio que olha bastante isso, né? O Thomas. Então, construindo nossas APIs, construindo documentação, conversando com fundadores, empreendedores de outras empresas para a gente tentar desenrolar esse novelo. Legal. Auxilia bastante o produtor num mundo onde a mão de obra dele, é escassa, 2, é tecnicamente frágil e, no pior dos casos, é malandra. É verdade. Então, tem que dar um jeito de blindar o dono de tudo. Eu acho que assim, a gente vai acabar tendo que simplificar esse ecossistema de qualquer forma. Não dá para o produtor ter 10 plataformas, cara. Não é... Eu já cheguei em produtores que o cara tava com 14. E aí, a gente tem muito essa pegada de consolidação. No fim do dia, eu acredito que o produtor precisa de 3 plataformas. É o RP, que vai fazer toda a parte de gestão administrativa. Uma ferramenta operacional, que eventualmente vai olhar para as máquinas, entender toda a parte de mecanização, operação, gestão de combustível, etc. E a ferramenta de campo, que é onde vai estar toda a questão agronômica, onde você vai empilhar todas as camadas que influenciam em produtividade, proteção de cultivo, etc. E aí, pelo menos, não é que às vezes uma delas vai consolidar, vai fazer tudo, mas uma vai consolidar na ponta para interagir com o cliente. Então, uma ferramenta agronômica, ela pode ter software de parceiros, através do marketplace, que entrega aquilo ali de uma maneira mais fluida na ponta para o cliente final. Então, acho que a gente vai ter que simplificar, já tem muita coisa sendo enxugada, né? A gente começou com uma ferramenta de drone também lá atrás, evoluímos para satélite, sensoriamento remoto, depois fomos para gestão de fertilidade de solo, depois gestão de produtividade através de dados de máquinas. Estamos trabalhando agora com dados de pragas e um pouquinho de chuva, né? Então, tem mais coisa ainda para vir aí, para ser essa interface de ferramenta de campo. Então, acho que é uma evolução natural das empresas, né? Até estava comentando aqui num podcast um pouco mais cedo que a gente estava gravando, eu tinha 6 ferramentas para fazer toda a minha gestão de ponta a ponta de prospecção, marketing, vendas, sales engagement. Contar a mesma história. Sales engagement, serviço, ticket de chamada, base de conhecimento. Cara, é bizarro. Cara, não dá. Eu já tenho um mindset legal de gestão, já sei o que cada um tem que fazer. Não tem um que faz tudo.
E eu achei uma que fez tudo. Eu paguei, a gente paga o dobro do que é a soma das outras, ou talvez até mais. Só que, cara, resolveu o problema de uma forma ímpar, né? Então, eu acho que isso eventualmente vai acabar acontecendo na agricultura também. Então, assim, e pra gente finalizar, me fala um pouco de futuro, Pedrão. O que você acha que quais são os planos futuros de Aegro? Como que você acha que a agricultura vai parecer daqui... Eu gosto de falar de 2030, para mim é um milestone legal. A gente tem um plano de longo prazo que é o CC 2030. Então, o que você acha? Como é que vai ser as coisas em 2030? Vai ficar mais fácil? Vai ter novos modelos de negócio? A interação com o IA realmente vai mudar um pouco de como é que o produtor consome tecnologia e digitalização? Como é que você vê isso para frente? E como é que você entende que a Aegro vai caminhar nesse caminho também? Cara, eu tô bastante mais animado do que eu estava nos últimos anos. Diferente do que, sei lá, o Venture Capital prega, né, que serviço suja receita, eu acho que envolver gente e habilitar elas tecnologicamente conecta um pouco aquilo que eu estava falando lá no começo, né, com o porquê de existir computação, né? Como que, né, a gente trazer mais pessoas próximas uma das outras para fazerem negócios juntos e elas estarem habilitadas através de tecnologia é mais legal do que a tecnologia resolver tudo sozinha, sabe? Legal. Então, diferente do que da busca cega pelo unicórnio, receita recorrente, altíssima escalabilidade, eu vejo uma busca muito mais interessante da gente conseguir instrumentar as pessoas, né, e fazer com que elas gerem mais receita umas com as outras. Sorriso, desde ano passado ou anterior, 22 ou 23, tem o mesmo PIB per capita que São Paulo. 120, 130 mil habitantes contra 8 milhões de habitantes. Poder do agro, né? Poder do agro, pelo lado incrível, né? Ao mesmo tempo que tu olha para isso, tipo, tem uma concentração de renda muito grande aí, né? Ou seja, e essas pessoas, elas, têm muita renda e não estão conseguindo fazer a tecnologia funcionar. Para talvez ter mais renda ainda. O ponto para mim é, quando que a gente não consegue tirar muito das pessoas que estão com subserviços no urbano e levar elas com o conhecimento delas pro agronegócio. Eu conheci um cara lá em Sorriso que ele tinha feito tecnólogo em administração, era auxiliar administrativo num hospital aqui em Diadema, eu acho, sabe? E aí, num carnaval, alguma coisa, conheceu a esposa dele era de Nova Mutum, e aí ele foi conhecer lá, a moral da história. Ele montou um escritório de planejamento financeiro para os produtores, empreendeu, ficou dono de si mesmo, né, do seu negócio, e estava ganhando, tipo assim, 50 vezes mais do que ele, né, daquela vida que ele tinha lá. Caraca. Então, eu acho que se eu puder dizer, assim, o que eu acredito, eu vejo um êxodo urbano acontecendo. Eu acho que a cidade no Brasil ela está cada vez mais difícil, mais complexa, com menos qualidade de vida, mais blindada, né? Mais presa. E quem mora aqui não faz ideia da maravilha que é essas hipercidades ricas do agronegócio, assim, né? Goiânia, Rio Verde, Jataí, Maracaju, Dourados, Campo Grande, Sorriso, Sinop, Luiz Eduardo, Balsas, sei lá, Londrina, Maringá, Cruz Alta, Xanxerê, tipo assim, são lugares de qualidade de vida incrível, de morar em casa sem cerca na frente, sabe? E eu acho que tem tanto serviço para ser prestado dentro da agricultura, a gente tem tão mais ferramenta e tecnologia do que a gente consegue absorver, que se a gente conseguir comunicar isso e se ficar claro para as pessoas, acho que a gente vai ver um êxodo ao contrário, assim, sabe? Legal. Do ponto de vista de tecnologia, para mim, o IA como ferramenta que permite que pessoas que não conseguem usar aplicativos e coisas usem, sabe? Não. Tem muito operador agrícola que não usa o app da Aegro porque o cara é semi-analfabeto. O cara não sabe ler, não sabe escrever as coisas ali. Então, ele manda áudio
para o nosso time de suporte, e nosso time de suporte insere os dados no Aegro, nas contas dele. Esse cara, ele podia estar falando com uma IA, né? Hoje apliquei aqui no talhão 27, tantos litros de Fox, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei das quantas. Né? Esse cara ia ser incluso digitalmente através de uma interação como essa. Sim. Sabe? E eu acho que... E pensa, um cara com 25, 30 anos de lavoura, aqueles caras com aquelas caras, parece uma uva passa de tomar sol, assim, sabe? Dedão grosso. Dedão grosso. Mas, botãozinho. Quem faz agricultura melhor que um cara desse? Não existe. Não existe sistema, não existe nada, assim. Então, acho que usar a tecnologia para habilitar as pessoas, sabe? Em todos os sentidos, assim, né? Pessoas que vão vir prestar mais serviço para o agricultor, um cara que hoje tem capacidade de investimento, quer botar dinheiro para não se incomodar, sabe que muitas vezes se botar X vai tirar 5X daquilo ali, né? Legal. Gente é investimento, não é custo, muitas vezes, né? E acho que interfaces um pouquinho mais amigáveis. Tem aquela velha máxima, né? Antes o pessoal, o produtor, o pai, né, falava pro filho, se tu não for estudar, tu vai pra roça, né? Tem que ir pra estudar, Hoje não. Se tu quiser ir pra roça, tu tem que estudar. Então, isso é legal, né? Essa inversão de trazer tecnologia pro campo. Eu acho que o desafio global que nós temos como ser humano, como humanidade, né? De ter que alimentar 10 bi de pessoas até 2050, isso não é brincadeira. Segurança alimentar é algo que tem que ser, que é já endereçado. O Brasil é rico demais nisso, né? A gente é potência do agro e a gente vai ter que ser cada vez mais eficiente para poder suportar essa demanda global, né? Então, não tem pra onde correr. Eu gosto de falar de 2030, para mim vai ser um baita do marco. O próximo possivelmente vai ser 2050. Mas eu acho que a gente está num caminho muito legal. E aí isso faz, né, com que empreendedores como você fiquem cada vez, o tempo inteiro, sempre motivados a resolver esse monte de desafio que tem nesse mercadão aí afora. Sim. Beleza? Pedrão, obrigado, cara. Obrigado, um papo super rico, muito bom. Sempre assim, sempre que a gente para conversar, não só contigo, mas tô com os outros meninos lá, os outros founders também da Aegro, a gente começa a fervilhar de ideias na cabeça. Tenho certeza que a gente vai fazer bastante coisa junto aí, em parceria nesse mercado. E com certeza a gente boa, pensando em soluções novas para que o produtor consiga ser mais assertivo e evoluir, não está faltando. Boa. E é a gente da ciência da computação, da engenharia mecatrônica, como da onde eu vim, do marketing, de tudo quanto é lugar. Da agronomia. Exatamente. Pessoal, obrigado então mais uma vez, Pedro. Pessoal, vocês que acompanharam aí o Sensix Cash, obrigado também por acompanhar a gente em mais um episódio agora da nossa segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo capítulo. Até mais.